Sem comunicação, não tem como existir um relacionamento saudável. E aí, o que eu noto muito, né? Eu quis trazer esse tema justamente porque é algo que eu noto muito, né, nos meus pacientes e tudo mais, essa falta de comunicação. E eu não tô falando isso de comunicação só dentro de relacionamentos amorosos. Eu tô falando de comunicação em todas as relações, né? E a gente observa que existe sim uma falta de comunicação. E como que um simples ato de se comunicar pode transformar uma relação por completo, né? E não só para o outro ou para a relação em si, mas para você mesma, né? Porque no momento que eu falo o que eu tô sentindo, eu tô tirando um peso de dentro de mim e eu tô me propondo a olhar para isso e eu tô também convidando o outro a olhar para isso, para que a gente possa juntos então entender o que está acontecendo. Então esse é o poder da comunicação, é trazer uma nova dimensão para algo que a gente está sentindo, para algo que a gente está vivendo. Então, é tão primordial, é tão simples, né? E é tão necessário o simples fato de eu falar como eu estou me sentindo, de eu me permitir, né, ser ouvida também. Porque muitas pessoas querem ser ouvidas, mas muitas pessoas não querem se permitir. E aí fica nessa ambiguidade mesmo. Quero ser ouvida, mas não me permito ser ouvida. Ou às vezes eu quero ser ouvida, mas eu não quero ouvir o outro. E aí não dá, né? Porque como a gente já conversou nos nossos outros encontros, para eu ser ouvida, eu preciso ouvir o outro. Tudo é uma troca. Então a gente precisa começar a construir as nossas relações, a nutrir as nossas relações disso, esse entendimento de que tudo é uma troca. Então eu falo e eu também escuto. E a gente vê que isso dificilmente acontece, principalmente em relacionamentos amorosos. A gente vê que normalmente tende a existir uma pessoa que domina um pouco mais esse aspecto, digamos assim, e uma outra que já se cala mais, já escuta mais. E na verdade a gente tem que buscar balancear isso daí na relação para que todo mundo possa falar, mas para que todo mundo também, né, possa ouvir, digamos assim. Então, a gente fala de comunicação e eu prego tanto a importância de comunicação. Só que eu gosto sempre de lembrar que não é de qualquer jeito que essa comunicação deve ser feita. Claro que, Giovana, vão ter momentos onde eu vou jogar merda no ventilador? Vão existir momentos onde você não vai aguentar. E tá tudo bem também, é importante acolher esse lado humano de que você vai errar, de que você vai realmente, eventualmente, em algum momento falar alguma coisa que talvez machuque o outro. É importante entender isso também. Não dá pra gente romantizar e falar, ah, não, vai ser incrível, eu vou falar super de boa e vou ser ouvida e ele vai falar de boa, ou ela vai falar de boa também, porque às vezes não vai ser. Então, a gente tem que ter essa questão de sempre criar esse cenário positivo, mas nunca esquecer da humanidade, né? Nunca se afastar da humanidade em si, de todos nós. Então, quando eu falo de comunicação, né, saindo desse parêntese, eu falo de uma comunicação a priori não violenta, que é uma comunicação suave, uma comunicação sutil, aonde eu falo sobre como eu me sinto, sem colocar o outro numa situação indelicada, aonde ele sinta que precisa fazer o quê? Ativar a defensiva. Nós temos isso, é um processo natural, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas ainda vibram nesse lugar de eu preciso me defender do mundo, porque o mundo é um lugar perigoso, ou as pessoas querem me ferir e eu preciso me defender. Muitas pessoas vibram nesse lugar. E aí, às vezes, um mau posicionamento ou uma besteirinha, né, que a gente se expressa mal, a gente ativa nessa pessoa esse sentido de eu preciso me defender, eu estou sendo atacado ou atacada. E aí o que acontece? Esquece. A partir daí esquece, porque a comunicação ela vai por água abaixo. Porque essa pessoa ela não vai ouvir mais nenhuma vírgula do que você falar. Ela vai simplesmente ativar o modo defesa. E aí esquece. Então, quando eu falo sobre saber se comunicar, eu falo sobre encarar todos esses fatores. Claro que você não tem que pisar em ovos, né, com a pessoa que você está conversando, mas sempre buscar ter esse conhecimento, principalmente conhecer a pessoa, né? Conhecer ali como que será que ela vai reagir a isso, para que você possa passar a tua mensagem, né, de uma forma que seja leve, de uma forma que seja suave para você. Então, essa é a comunicação não violenta, onde eu
Falo como eu me sinto, sim, porque isso é muito importante, mas eu não coloco o outro numa situação desconfortável. Eu não coloco o outro num ambiente onde ele sinta que ele está sendo atacado, né? Porque senão eu vou tirar um momento que poderia ser proveitoso para nossa relação e vou fazer com que esse momento se torne mais uma discussão, mais uma briga. E esse não é o objetivo. Imagino eu que não seja o objetivo de nenhuma de nós, de nenhum de nós aqui, né? Então é isso. E sempre levar em consideração, quando se comunicar, o cuidado com as projeções e com as expectativas, né? A gente falou sobre isso na semana passada. O cuidado com as expectativas, inclusive na hora da comunicação também. Porque às vezes eu me sinto de certa forma, e aí tudo bem, eu sinto que eu preciso conversar a respeito dessa situação, disso que eu tô sentindo. Mas aí eu me permito analisar se isso que eu tô sentindo realmente é algo que vale a pena ser trazido para a relação para ser trabalhado, ou se isso que eu tô sentindo é algo que na verdade eu criei, é um cenário que foi criado através de uma expectativa minha, né? Então eu criei uma expectativa em relação a essa pessoa, né? Seja lá quem for essa pessoa. E aí essa expectativa minha não foi atendida. E aí agora eu quero falar sobre isso porque eu não estou me sentindo bem ou porque eu estou me sentindo X, Y, Z em relação a isso. Mas nesse momento eu preciso entender que isso que eu tô sentindo é porque eu criei uma expectativa. E a gente não pode colocar essa responsabilidade também na mão do outro, de atender às nossas expectativas. A gente falou sobre isso na semana passada e eu volto a bater nessa tecla. A gente não pode entregar essa responsabilidade na mão do outro, de que o outro precisa atender essa expectativa, porque aí sim você vai muito provavelmente se machucar, muito provavelmente você vai se ferir, muito provavelmente você vai ferir o outro também. E isso não é o que a gente quer, não é o que a gente busca numa relação, e principalmente num momento, num contexto de comunicação saudável, certo? Então, quando eu me comunico dessa forma, né, entendendo o outro, buscando falar de uma forma suave para que eu não possa ser mal interpretada num momento delicado como esse, eu busco também entender a humanidade do outro. Por isso que eu falo tanto sobre falar como você se sente e não colocar no outro a culpa ou a responsabilidade por algo que aconteceu. Porque a gente precisa acolher um pouco mais as falhas das pessoas, né? Entender as suas próprias limitações. Então, acolher realmente essa humanidade do outro. E quando eu falo sobre como eu me sinto, eu faço isso, né? Eu acolho a humanidade do outro. Eu não coloco o dedo, aponto o dedo dizendo que foi ele que fez. Eu falo sobre como eu me senti. E aí eu também espero que ele acolha a minha humanidade. Claro, isso numa relação equilibrada e saudável é o que acontece. E aí a gente consegue, então, a partir daí, ter uma comunicação não violenta que busca realmente resolver as nossas questões ali naquele momento, tá? Então, o que acontece, né? Muitas pessoas falam assim, é porque eu tô tendo esse problema na minha relação. E aí eu viro e falo, tudo bem, você já falou sobre isso com essa pessoa? E aí a pessoa vira pra mim e faz uma cara tipo, era pra falar? E aí eu digo, claro que você tem que falar sobre isso. Você tá questionando, você tá reclamando, né, desabafando, enfim, sobre uma situação que aconteceu com o teu companheiro ou com a tua companheira, e você não quer, ou melhor, você ainda não se permitiu falar com essa pessoa sobre isso. Então você tá sentindo tudo isso que você tá sentindo, você tá criando 1000 cenários na tua mente de coisas desagradáveis, e você nem por um segundo sentou com essa pessoa e falou pra essa pessoa o que estava acontecendo, e falou como você estava se sentindo. Então é tão bobo, né? Parece tão bobo, mas é tão real. É isso, gente. A comunicação, ela tem o poder de salvar relações, situações, tudo. Quantas relações não morrem por falta de comunicação, falta de diálogo, né? Aí a gente entra em várias questões e volta a falar o que a gente conversou no início. Muito ataque e pouco diálogo. Muita discussão e pouco diálogo. As pessoas estão mais preocupadas em se defender. Eu quero me defender. Eu não quero ouvir o outro. Por isso que é tão importante a gente saber se posicionar no momento de comunicação. Porque aí eu entendo a forma como eu falo. Claro, como eu falei, volto a falar, não precisa pisar em ovos. Mas é entender que a forma como você se comunica com o outro vai ser determinante na hora de decidir se isso daqui vai ser uma discussão ou se isso vai ser um diálogo para resolver uma questão.